E a gente vai aqui agora fazer umas análises do evento bolsonarista em Copacabana. Nós fizemos a transmissão ao vivo aqui e agora vamos para o segundo tempo para conversar, para a gente já poder fazer algumas leituras do conjunto da obra. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui no bate-papo. Peço para vocês clicarem no gostei, darem um like aqui para a gente e se inscreverem também no canal do Conde, na TVT, o canal do Conde agora o mais novo canal com 100 mil inscritos, meu querido Adriano Diogo. Diogo, feliz em falar com você mais uma vez. Eu acho que o evento, o ato, deu uma fraquejada, né? Mas a gente tem que entender que não foi que eles organizaram bem organizado e aquilo é para gerar imagens e orientações para as eleições municipais. E aí eu quero te ouvir, você estava me contando aqui no bastidor. Vamos ouvir, Adriano Diogo. Tudo bom, querido? Não, você forja sempre expressões maravilhosas. Foi o grande apito de cachorro, né? E talvez as pessoas não saibam a origem do apito de cachorro. O apito de cachorro era um apito de ultrassom usado na Alemanha nazista, onde os caras da SS, da SA, os paramilitares e até os militares alemães apitavam com esse apito que só os cães adestrados, cães muito violentos, corriam e vinham em socorro aos SS, aos SA, para atacar os guetos, os comunistas, os homossexuais, e era um recurso terrível, porque em alguns minutos vinham os cachorros e eles traziam hordas de fascistas para eliminar os opositores do regime. Então, o comício do Bolsonaro hoje foi um enorme apito de cachorro para organizar todos os candidatos a vereador e prefeito em todo o território nacional para unificar o discurso. É a nacionalização, não tem zeladoria no campo bolsonarista. Eleição, para eles, é guerra. A palavra de ordem é guerra, enfrentamento, né? Essa é a lição, porque o discurso de Bolsonaro parecia que ele estava lendo até um teleprompter. Era assim, frase por frase, estudada. Teve uma hora que o cínico falou assim: eu não estou no exterior porque eu não quero, eu estou... Pô, você não tem passaporte, malandro. Você é um vigarista, você não pode ir para lugar nenhum, nem para o Paraguai. E fica se arvorando que não está no exterior. Você é um malandro que não pode sair do país porque representa um perigo. Você está indo à ilegalidade, você tem que dar de barato, você está solto, Bolsonaro. Né? Mas eles fizeram aquele discursinho amarrado. Malafaia, Michele Bolsonaro, Nicolas, né? O Girão lá parecia uma pombagira no palco. Pombagira demais. Com aquele camisolão amarelo dele, né? Então, olha isso aqui, olha isso aqui. Esse aqui apregoando o quê? O golpe, a direita, esse é o Malafaia. Adriano, desculpa. Deixa eu só contextualizar aqui, quer dizer, você está contextualizando super bem aqui para a gente. Deixa eu só colocar. O Malafaia fez mais uma vez, ele avisou, ele cantou a bola, disse que ia ser mais contundente, né, mais agressivo do que em São Paulo. Olha só a manifestação. Estão dizendo que fracassou. Em termos de público, foi bem menor que São Paulo. Mas é que a gente não pode mensurar também o tamanho só físico desse evento. Existe um tamanho que é também digital, que é isso que o Adriano está explicando. Vamos lá, deixa eu devolver para você, depois a gente fala do Malafaia aqui, eu quero saber o que você avaliou. O Malafaia está tentando fazer disso uma guerra religiosa, né? Ele é o discurso do Malafaia perto do Bolsonaro foi de 100 a 10, né? Ele é o ideólogo, ele se coloca agora como ele está dando a linha. E ele está dando a linha da política e dando a linha da religião, né? Ele, com esse discurso, ele fala com... E ele não fala só com os evangélicos ou pentecostais, ele fala para
para os cristãos, né? Então, ele é um cara super articulado, ele é um cara que está dando a linha da organização da extrema-direita no Brasil. E qual é o discurso dele? A extrema-direita é a classe revolucionária. Quem está no processo da revolução, quem está no comando político da nação é a direita, é a extrema-direita. Né? Agora, nós que somos mais velhos, que já passamos por tanta coisa, isso já aconteceu na história do Brasil? Lógico que já aconteceu. Embora eles estejam usando a metodologia que foi feita no fim da ditadura, de fazer comícios, um por cidade, jogar todo o dinheiro, fazer as caravanas e fazer disso um acontecimento, isso aí, no Brasil, na época do integralismo, que era a época do fascismo aqui, antes da Segunda Guerra Mundial, era exatamente igual, com Plínio Salgado, só que eles não usavam camisetas amarelas, usavam camisetas verdes, né? As chamadas galinhas verdes. Porque na Itália, Mussolini tinha esses grupos de mobilização que usavam camisas pretas. No Brasil, eles fizeram uma adaptação. Eram os integralistas, que tinham um sigma, uma letra grega parecido com a suástica. E eles eram grupos de intervenção muito poderosos, muito violentos, que o lugar mais onde eles eram fortes era em Curitiba, era no Paraná, mas tinha em São Paulo todo. Eles deram a linha ideológica para Getúlio Vargas. Eles que puseram o Partido Comunista na ilegalidade. Eles puseram Prestes 9 anos na cadeia. Então, esses caras da extrema-direita são os antigos integralistas. E na ditadura militar, quando houve a Copa de 70, que o presidente da República era o Médici, que escalava o time, tirou o João Saldanha, ele escalava o time e todo mundo tinha que andar de amarelo nas ruas, era um perigo. Era um perigo se você não andasse de camisa amarela, principalmente nos dias de jogo. Né? Então, eles estão reeditando, eles estão requentando teses que eles trazem desde a Segunda Guerra Mundial e que eles nunca avançaram, mas eles estão no momento agora que eles acham que eles podem retomar o poder. E essa é a linha do discurso deles hoje. Adriano Diogo, aqui na nossa transmissão, a Super Live sobre o ato em Copacabana de Bolsonaro, deixa eu celebrar vocês aqui no bate-papo, ler os comentários. Por favor, participem aqui, tragam as suas impressões aqui para a gente dividir, para a gente, né, fazer valer a nossa alcunha de coletivo. A Sabina Chavan está aqui. Como é bom estar com vocês nessa tarde de domingo, mesmo que seja para comentar de insanos. Tudo bem. José, obrigado, viu, Chavães, querida. José Trevisan, flopou. Tá todo mundo falando que flopou. O que eu posso fazer? Ricardo HS, flopou, foi. Eu vou trazer uma análise já sobre isso e o Adriano vai comentar. Adriana Negreiros, parabéns, Condão. Marília Velarde, 100 mil, viva o Conde, viva nós. A vitória de todos nós. Sérgio Capilé, boa tarde, like 263, parabéns pelos 100 mil inscritos. Ale Silva, parabéns, Conde, pelos 100 mil inscritos. É nóis, Condão, olha a placa chegando. Fátima Dantas, Tima, parabéns ao Conde e a todos nós que seguimos 100 mil. Esse aqui é o canal dos 100 mil. Não tinha passeata dos 100 mil, Adriano? Você estava lá na passeata dos 100 mil? Você estava, não? Não, foi no Rio de Janeiro. Foi fantástico. Foi fantástico. O Adriano simplesmente está em todas e estava em todas e continua estando em todas. Olha, eu quero trazer aqui uma análise aqui da revista Fórum. Público de ato de Bolsonaro no Rio decepciona, TVs ignoram o evento. Quer dizer, as TVs não deram cobertura. E na rede X de Elon Musk, o termo flopou subiu rapidamente aos temas mais comentados. O ato não foi um fracasso, mas o número de pessoas presentes decepcionou grande parte dos bolsonaristas. Imagens aéreas mostram que a aglomeração se estendeu ao máximo 5 quadras de Copacabana e não chegou sequer a ocupar a areia da praia, no ponto em que se concentrou o trio elétrico, onde foram feitos os discursos. Eu vou mostrar uma foto aqui do G1, do momento do clímax ali do evento. Isso aqui era o momento principal, né? Em que o Bolsonaro estava falando. O pessoal, os bolsonaristas no Twitter, meu querido Diogo,
eles disseram o seguinte: a esquerda está falando, está mostrando foto do começo do evento e dizendo que fracassou, que tinha pouca gente. Mas o começo do evento é o fim do evento, é um evento curtinho. Né? Eu achei que eles erraram o horário, Diogo. Fazer 10 da manhã, acho que eles não tinham a intenção realmente de fazer uma coisa mais forte. Eu quero ouvir de você. O que você achou dessa? Não, primeiro, horário, imagina, hoje à tarde no Rio de Janeiro deve estar um calor absurdo, né? E como 80% do público era 60 a mais, muitos idosos não aguentariam. Isso aí, realmente, eles tiveram que pensar, eles foi de casa pensado, e eram muitas caravanas, né, que vieram do interior do Rio e de outras partes do Brasil. Esse povo não ia aguentar, porque teve uma viagem terrível. Imagina, eles lotaram os hotéis do Rio de Janeiro, trouxeram gente do país inteiro paga, com dinheiro público, né? Que são esses caras que vêm de câmaras, assembleias e governos e tal. Muito dinheiro público rolou na reserva desses hotéis. Mas era gente muito idosa. À tarde, seguramente, não é como aqui em São Paulo, que tem essa tradição da Avenida Paulista, todas as coisas da direita, domingo à tarde. Mas vamos centrar, nessa oportunidade que eu tenho tão pouco tempo, o discurso de Michele Bolsonaro. O discurso de Michele Bolsonaro foi a coisa mais terrível, mais obscurantista, mais contra a luta e a história das mulheres brasileiras e de todo mundo. Ela falou assim: temos que ser femininas e não feministas. Nunca poderemos estar na vanguarda, temos que estar ao lado dos nossos companheiros e apoiá-los, e com camiseta de Jesus, essa mística toda. Isso aí não tem precedente. Eu me lembro de um filme que foi feito uma vez sobre a Segunda Guerra, sobre quando o rei inglês tinha uma dificuldade muito grande de saber se posicionar na Segunda Guerra Mundial, e o Churchill e a esposa dele discutiam como enfrentar aquele momento terrível, porque o rei da Inglaterra tinha muito mais afinidade com os nazistas do que o enfrentamento. Então, a companheira do Churchill, junto dele, organizando os discursos da resistência, do enfrentamento, e vem a Michele Bolsonaro e dizer aqui hoje que a mulher tem que ser subserviente, que não pode ser feminista, que tem que ser força auxiliar do marido. Uma vergonha. Isso sim nós temos que cortar, editar e mostrar para o povo brasileiro, principalmente para a mulher, o que pensa essa senhora. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa foi o discurso do Malafaia, se dirigindo ao Pacheco, em relação a voto, porque todo mundo sabe que o Pacheco, o presidente do Senado, tem um embate sério com o STF na redução das prerrogativas do STF, da área de abrangência do julgamento. E ele tentou emparedar o presidente do Senado. Né? Tudo coisa dirigida, como se fosse um código Morse, como se fosse o bombardeio alemão nas tardes de Londres, que eu sempre falo do Alan Turing, que os códigos foram deficados. Então, é como se tivesse sido uma parada militar, eles fossem porta-voz do segmento militar, da belicosidade e do enfrentamento. E esse apito de cachorro passou para todo o Brasil, dizendo: nós não estamos derrotados, nós voltaremos ao poder e nós estamos certos, nós estamos no caminho, nós é que defendemos a bandeira da democracia. Aí Malafaia ainda vai falar assim: como é que o Alan, sei lá, Eustáquio, como é que o Eustáquio está preso? Nunca matou ninguém, não sei o quê. Como é que o deputado... Meu Deus, esses Você falou que quem está preso, o Daniel Silveira? O deputado que foi caçado, não, aí o Eustáquio morreu. O Eustáquio morreu. Ele falou que morreu. Que ele foi tão punido que veio a morrer por conta da perseguição que teve, que é tudo liberdade de expressão.
Que é isso? Era gente que apregoava o terrorismo, a morte, o assassinato, que participou da organização de atos até do século do. Esses caras são perigosos terroristas, porque terrorista não é só aquele cara que vai lá e joga bomba. É um cara que organiza, que apregoa, que cria a teoria. Né? Então, esse ato foi sedicioso. Esse discurso do Malafaia, a esquerda tinha que editar e estudar cada palavra do que está escrito. Eu acho o seguinte, esse evento de hoje, o da Paulista nem tanto, mas esse evento de hoje, ele oferece material para pesquisa pelos próximos 10 anos, porque está tudo lá, tudo concentrado ali. Foram discursos realmente pensados, item por item, pessoa por pessoa, né? Quem estava ali no palanque. Antes de seguir, vamos ouvir um pouquinho o que o Malafaia, que eu acho que o que o Malafaia disse, mais do que o que ele disse, foi como ele disse. Ele simplesmente falou berrando os 10 minutos que ele ficou lá. Olha, o Carlos Eduardo Aguilera está dizendo aqui, vocês não deveriam dar publicidade ao fascismo. Meu querido, eu respeitosamente discordo de você, nós não estamos dando publicidade, né? Eu acho que é uma premissa errada. Nós estamos discutindo, debatendo, estamos trazendo um evento que eu considero que é importante para a gente codificar como é que eles estão operando, para a gente tem que conhecer o inimigo, né? Humildemente, né? A gente parte do nosso ofício de comunicação e de jornalismo, tá bom? Mas com todo respeito, evidentemente respeito a tua opinião aqui. Lilian Oliveira, Michele calunia Lula nas reuniões do PL, outro dia ela falou que Lula apoia estupro e abrir barrigas para tirar bebês em Gaza. E por que o governo não faz nada? Quer dizer, isso aí é um outro capítulo, não sei se vai dar tempo da gente falar aqui, a apatia do governo Lula com relação a isso, se isso é estratégico, se isso digamos, é o que tem que ser feito realmente, se o governo tem que responder ou não. O Lula parou de falar do Bolsonaro nos seus discursos, o que, no fundo, eu acho que foi bom. Arthur Vinícius, só vim pelo Adriano Diogo, máximo respeito. Eu também, viu, Arthur? Só vim porque o Adriano tá aqui, senão eu não viria, não. Adriano, vamos ouvir um pouquinho esse cara aqui para a gente falar na sequência. Vamos lá. General Freires Gomes, embaixo. Olha a cachorrada da Globo. Embaixo, Freires Gomes diz que a minuta de golpe encontrado na casa do ex-governador Anderson Freire, o ministro Anderson Torres, escute, ela insere a palavra minuta de golpe. O ex-comandante do Exército não fala nenhuma vez em minuta de golpe. Eu tô colocando aqui só um pouquinho, o som tá até um pouco prejudicado, a culpa não é nossa, a culpa é da transmissão deles. Eles foram mal na transmissão, viu? Já foram melhores também nisso. O som não ficou muito bom, Adriano, mas só para a gente sentir o tom do Malafaia, e eu vou te dar 2 elementos aqui e vou te passar. Quer dizer, ele ameaçou Moraes, né? Chamou Moraes de ditador, e o Rodrigo Pacheco de covarde. Foram ataques muito fortes e eu queria que você fizesse um resumo, digamos assim, sua avaliação da fala do Malafaia aqui na sequência para a gente. Vai lá, Diogo. Eu vou fazer uma avaliação primeira do ato em si. O ato em si teve a mesma gravidade que aquela reunião de ministros com Bolsonaro, onde o general Heleno participou e disse: ou dá o golpe agora, antes das eleições, ou vai virar guerrilha nas ruas e vai haver morte. A gravidade, o Bolsonaro falar que Lula está aliado ao Hamas, aliado ao Irã, aliado a Fidel e aliado ao Maduro, isso é de uma gravidade absurda. O Malafaia, então, ele foi muito mais abrangente, atingindo o presidente do Senado, o STF e todas as instituições. Né? Então, a coisa foi de tal gravidade, o nível, depois do Malafaia, o Bolsonaro fala do Nicolas, lá do Vale do Jequitinhonha, do lítio,
aquela coisa... Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, resumo, o ato de hoje foi uma peça que tem que ser analisada do ponto de vista criminal. Criminal. Cada ponto que ofendeu as instituições, ofendeu as autoridades, né? Conclamou a violência, chamou para a violência, chamou para essa irresponsabilidade, trazendo pessoas que cometeram crimes gravíssimos e que foram punidas por terem cometido crimes gravíssimos. E Bolsonaro, no seu discurso, ofendeu, porque a temperatura do comício de hoje, comparado com o da Paulista, subiu muitos graus. O próprio governador, quando abriu aqui o governador de São Paulo, falou que o negócio não era ofender ninguém, era para acabar com essa polarização, que as pessoas eram pessoas de bem, que o próprio Bolsonaro podia ser um cara exagerado e tal, mas no fundo... E o Bolsonaro fez aquele discurso papai e mamãe. Hoje não. Hoje não. Com muito menos público, com muito menos responsabilidade, com muito menos autoridades envolvidas, eles fizeram uma coisa da maior gravidade. Da maior gravidade. Se os grandes... Você vê que os meios de comunicação, da outra vez, não é que deram cobertura, chamaram a Folha de São Paulo chamou o outro ato. Chamou. Quer dizer, chamou em linguagem de jornalista. Começou a dar notícia, e impulsionando, pedindo para as pessoas virem ao ato. Hoje não. Desconheceram, embora o Malafaia tivesse citado um editorial da Folha de São Paulo. Eu quero dizer o seguinte, esse ato de hoje foi um ato criminoso, foi um ato de chamar o terrorismo, chamar a violência de Estado, chamar a violência entre os seres humanos. A fala dessa senhora Bolsonaro, aí, a Michele, ela afrontou toda a luta das mulheres, as sufragistas, toda a luta do povo brasileiro em busca da democracia. Foi um ato... Peraí, o Diogo, você está falando tanta coisa importante e eu preciso retomar algumas aqui para a gente produzir aqui uma análise cirúrgica, que é o seguinte, você está dizendo que esse ato foi mais quente, a temperatura aumentou, eles ameaçaram, né? Eu estou, inclusive, aqui com um trecho a fala do Malafaia. Ele disse, Rodrigo Pacheco, ele chamou de covarde frouxo e disse, você vai ser acusado de prevaricação. É crime. Prevaricar é crime. Isso. Sobre o Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte, não, Bolsonaro apresentou um documento sugestivo para análise dos comandantes militares, não uma minuta de golpe. Se a minuta é fake news, o inquérito de pseudogolpe é uma farsa para atingir Jair Messias Bolsonaro. Que golpe é esse? Meia dúzia de baderneiros? Cadê a bala? Cadê o canhão? Lula não foi impedido de ser presidente, o STF não foi impedido, deputados, senadores também não. A pergunta que eu te faço é o seguinte, se esse evento foi temperatura mais alta que o anterior, quer dizer que o próximo vai explodir a panela de pressão? E a pergunta que fica no ar também, uma segunda pergunta será que as autoridades, será que o Alexandre de Moraes, o STF, o TSE, não estão deixando o Bolsonaro muito à vontade com relação a essa agitação social que ele promove, meu querido Diogo? Querido, o filho do Bolsonaro foi para os Estados Unidos arregimentar parlamentares americanos de ultradireita para fazer condenações, propor sanções ao governo e ao país. Eles articularam com Musk. Bolsonaro fez um elogio público a Elon Musk, como se fosse um político, assim, uma pessoa da comensalidade aqui, da vida brasileira, da política brasileira. Você quer coisa mais insurrecional que isso? Mais ilegal, mais inconstitucional? A tendência não é... E além deles quererem subir, responder sua pergunta, a temperatura nos próximos comícios, qual é a grande subjetividade? Que o cara pode estar em Sinop, né? Como o Bolsonaro falou, eu estive lá em Sinop, que é o núcleo do agronegócio da extrema-direita,
Eles estão passando um aviso para todo o país. Vocês reajam aí no seu estado, na sua cidade, com a mesma violência, com a mesma virulência que nós estamos apregoando. Porque uma coisa é o cara estar no centro da nação e fazer um discurso apoteótico e apregoando a violência. Mas lá na base, sabe como é que isso reflete? Como refletiu em Foz do Iguaçu, que aquele agente federal, penal federal, foi na festinha de aniversário do rapaz do petista e matou. É isso que repercute. E as autoridades brasileiras sabem disso. Porque se um cara que foi presidente da nação e ele chega e fala toda violência é válida na defesa dos nossos interesses, isso imagina o que acontece no resto do país, onde a violência já é o dialeto, já é o usos e costumes, entendeu? Essa aqui é a gravidade. Se você pegar qualquer pessoa especializada em linguagem, metalinguagem, essa linguagem, esse apito de cachorro, como a gente fala no meio popular, que eles passaram hoje é pegue sua arma e elimine seu vizinho, a pessoa que discorda da sua ideia, que veste camisa vermelha, que não concorda com a Michelle Bolsonaro. O que a Michelle Bolsonaro falou? Que a luta das feministas é a luta do retrocesso, é a luta do ódio, que todas as mulheres têm que ser submissas a seus maridos. Isso é uma palavra de ordem de incentivo ao feminicídio. Que mais precisa? É verdade, você tem razão. E além disso, meu querido Diogo, ela fez um discurso muito religioso, muito na linha do culto, né? Ela tem, nós temos de admitir que ela tem proficiência nisso, né? Ela sabe fazer um culto, né? Carismática. Carismática. Ela fala essa linguagem que a gente fala pentecostal. O que é a linguagem pentecostal? Por que essa linguagem pentecostal é perigosa? Porque a pessoa que usa a linguagem pentecostal, ela acha que ela tem o Espírito Santo dentro do peito. Ela introjetou, é isso que quer dizer. Eles têm o pentecostal tem poder de cura, tem poder de absolvição, tem poder de perdoar os pecados. Tanto é que não são só os evangélicos que são pentecostais. Outras denominações, inclusive católicas, tem gente que é pentecostal, que é esse messianismo exacerbado, que o máximo, para mim, é a cura. O cara fala, não, você não precisa ir no médico, vem cá que eu te dou uma benzidinha e tal, e eu te curo. Você tem AIDS, eu tiro a AIDS do seu corpo. Você vai ficar curado. Isso é o pentecostalismo, é a coisa mais perigosa que existe. Porque o cara vira Deus. O cara vira Deus, ele cura. Você pode passar em lugares assim, templos religiosos, quando tem aquela faixinha, aqui tem sessões de cura, toma cuidado, porque a cura é o máximo, né? O máximo da santidade, assim, né? Talvez Jesus tenha feito alguns milagres e cura, e eles se arvoram para si. Então, o discurso da Michelle Bolsonaro é totalmente de caso pensado, é totalmente pentecostal. Ela tem a palavra da salvação, ela tem o caminho, né, para as mulheres brasileiras, que é o caminho da morte, da subserviência, de andar de joelhos, de apanhar e ficar quieta, de não ter a Lei Maria da Penha. Esse é o discurso da Michelle Bolsonaro. E eles fazem isso em praça pública, ao vivo e a cores. E aí eu diria o seguinte, o Brasil, permitindo que esse evento aconteça, me parece que seria um país ultraliberal no sentido de liberdade de expressão, né? Você pode dizer qualquer besteira, né? Eles estão fazendo isso e estão testando.
Você já disse, antes de te fazer essa pergunta, deixa eu só trazer aqui comentários. Juvenal Francisco de Oliveira está dizendo, Conde, você, em 2015, quando o Senado queria dar aumento de 58% ao judiciário, depois com a anuência do judiciário Dilma caiu, não fazem o mesmo hoje. Não sei se eu entendi, 50% do judiciário, a Dilma caiu, a gente não está fazendo... Não entendi muito bem, mas está lido aqui, viu, Juvenal? Se você quiser precisar um pouco melhor essa sua mensagem. Vanusa Gomes, obrigado aqui pela colaboração, deve estar assistindo a gente, está assistindo a gente do exterior, muita gente, muito brasileiro também do exterior, tentando se informar hoje aqui pelo canal do Conde. Eu agradeço a presença de gente que está na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Japão, todo mundo mandou mensagem aqui para mim. Lilian Oliveira, Michele é um perigo, tem que puni-la judicialmente. Francisco Cardoso, quando perdeu a eleição para um presidiário, fugiu para os Estados Unidos. Agora que está para ser preso, fica usando pessoas nessas manifestações. Chamou o Lula de presidiário, na cara dura, aqui, na minha frente, meu querido. Bom, tudo bem, vamos ver se você aprende alguma coisa aqui com a gente. Gisele Calil Avelar, Conde, parabéns pelos 100 mil. Arthur Vinícius, cadê o Alexandre de Moraes que intervém em tudo? Quando acaba de chegar aqui comigo o Fernando Horta, já vou colocar ele na tela e vou pedir... Salve, Horta! Hortinha! Tudo bem, gente? Estão me ouvindo ou não? Estamos te ouvindo, sim, senhor. Ótimo. Estava com um probleminha aqui do meu som. Eu digo, só falta dar problema agora, né? Não, depois então, eu vou seguir com o Horta. A última intervenção do Diogo aqui, nosso privilégio. Diogo, deixa eu ver se tinha uma questão aqui para você responder. Assim, você acha que tem alguma condição do Alexandre de Moraes tomar alguma atitude com relação ao evento de hoje? Particularmente, o contexto não está muito favorável para isso, né? Você acha que ele deveria tomar alguma atitude? Você perguntou para mim? Sim, senhor. Sim, senhor. Pensei que você havia perguntado para o Horta. Não, você há de convir que o racha que o Barroso já começou a desenhar na volta ao lavajatismo, defender as teses do lavajatismo e tal, já foi uma semana preocupante, né? Agora, eu acho que o desenho e a estrutura desse ato de hoje foi totalmente insurrecional, ilegal, né? Foi perigosíssimo, né? Não tem nada com liberdade de expressão, embora eles sempre usem o Malafaia orquestrou de A a Z, foi uma das coisas e eles, se eles não forem devidamente advertidos e admoestados, eles vão aumentar a temperatura, porque isso vai ser a palavra de ordem para todas as eleições que vão ocorrer no país. Essa vai ser a tônica que eles vão dar para as eleições. Por outro lado, o campo democrático, que sempre foi maioria no Brasil, embora tivesse diversas denominações, o campo democrático está paralisado, está de joelhos. O campo democrático, embora o Lula sempre coloque nas suas intervenções que essas eleições municipais serão plebiscitárias e que só vai haver dois temas, o fascismo ou a democracia, ou Lula e Bolsonaro, o que acontece? O campo democrático popular, da esquerda, tal, está totalmente voltado para as eleições municipais, defendendo teses da zeladoria, né? Então, há uma discrepância muito grande. Os caras estão discutindo temas nacionais, suas propostas. É como se a gente falasse de uma linguagem vulgar, que a burguesia voltou a ser uma classe revolucionária. Mas, para se transformar numa classe revolucionária, tem que eliminar seus inimigos socialistas comunistas, né? É como se nós estivéssemos no parlamento alemão nos momentos que antecediam a Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, o ascenso das forças de extrema-direita apregoando a eliminação da esquerda. É isso, Imagina, se eles eliminarem a esquerda, eles vão se dividir ali entre eles, que nem a esquerda já se dividiu, sem precisar eliminar inimigo nenhum. Ô, Adriano, deixa eu liberar você, meu querido, agradecer imensamente.
Olha, o João Amorim está dizendo aqui no bastidor para mim, no Zap, deixa eu ver aqui. Queridão, mande um abraço para Adriano Diogo, é sempre inspirador ouvi-lo. Diogo, obrigado. Quarta-feira você está comigo de novo, viu? Tchau, Horta. Tudo de bom. Até mais, Adriano. Prazer falar contigo.